Graça e paz, meus irmãos, vamos a mais uma videoaula. Hoje vamos estudar a lição número 6, que vai falar dos milagres de Jesus. Estamos estudando a revista Vida de Jesus, aquela série, né, Ministério de Jesus, e hoje vamos ver essa lição que é a 6, né? E o nosso texto base está em Marcos, no capítulo 5, verso 34, que diz: Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Vamos conhecer agora o alvo da lição, que é onde queremos chegar com a lição como um todo. Ao final do estudo, você deverá definir o que são milagres e qual a sua importância no ministério de Jesus. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai, eu venho te pedir, Pai, que tu estejas aqui presentes, tome o primeiro lugar aqui, onde será, onde veremos, né, esse assunto tão maravilhoso, estudaremos, que fala dos milagres do teu filho, Pai. Eu te peço, Senhor, que tu mesmo ministra aos nossos corações, Pai. Ser com aqueles ouvintes, aquelas pessoas que querem aprender de ti. Nós sabemos que a tua palavra, Pai, nos traz vida, Pai, e ela é muito eficaz para o nosso crescimento espiritual. Ó, meu Deus, muito obrigada. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, agora vamos conhecer os propósitos da lição. Então, no sentido do saber, ao final do estudo, você deverá compreender o propósito dos milagres de Jesus, né, relatado nos evangelhos. E agora, o propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo, você deverá perceber o poder irrestrito, ou seja, ilimitado de Jesus. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir. Ao final do estudo, você deverá anunciar que, pelo poder de Jesus, né, ele pode agir em todas as áreas da nossa vida, até naquelas consideradas mais delicadas e, inclusive, naquelas situações adversas, inesperadas, né, que nos surpreendem por vezes. Vamos, então, à introdução desse assunto. Eu vou estar relatando para vocês o que aconteceu, um relato mesmo de uma manchete, né, que foi matéria mundial sobre um terremoto que ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2023. Dizia assim a manchete: sobreviventes que passaram quase 300 horas soterrados são resgatados na Turquia. Isso aconteceu na cidade de Antáquia. Muito bem, na verdade, foram 3 pessoas, né, que foram retiradas com vida dos escombros após terem ficado soterradas, né, por precisamente 296 horas, o que dão 12 dias e 8 horas soterrados. Nós sabemos que foi um casal e um filho. O filho veio a falecer logo após o seu resgate, mas o casal sobreviveu. Minha pergunta a vocês é a seguinte: se essa manchete que eu acabei de ler para vocês deve ser considerada um milagre, o que vocês acham? É um milagre? Sim, né? Porque, primeiramente, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, Ele continua realizando os seus milagres de acordo com a nossa fé. Se nós cremos nele, pedimos com fé, naturalmente,
ele faz seus milagres. E por algum motivo, talvez a própria família estivesse orando ali, pedindo a Deus, e elas foram todas resgatadas. Infelizmente, seu filho não resistiu. 296 horas, o que dá 12 dias e 8 horas, muito tempo, né? E assim mesmo, nós consideramos um milagre, né? Esse casal ter sobrevivido após esse tempo todo soterrado. Será que há, agora uma outra pergunta, será que há alguma diferença entre o que chamamos de milagre nos dias de hoje e os milagres que encontramos na Bíblia? O que vocês acham? Há alguma diferença? Hein? É o que estudaremos agora. Nós vamos ver que os milagres de Jesus, eles continuam acontecendo, como eu já disse a vocês, né? Agora, nós também sabemos, pela própria Bíblia, que Jesus ensinava e também realizava seus milagres durante seu ministério, né? Na região da Galileia, logo após o seu discurso no monte, o seu sermão do monte. Não é isso? Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ver primeiramente os 34 versos rapidamente, onde depois nós vamos ver Lucas, Marcos, e nós vamos fazer aqui um apanhado desses milagres que Jesus realizou, para que tenhamos aqui na nossa mente uma visão de conjunto de tudo que Jesus realizou. Primeiramente, abriram Mateus 8, e nós vamos ver que, primeiramente, Jesus exerce ali, faz a cura de um leproso, né? Depois ele realiza outros milagres, isso em Mateus no capítulo 8, tá? Vocês acompanham aí, que vocês facilmente vão conseguir. Então, a primeira cura que Mateus relata, o evangelista Mateus relata, é a cura de um leproso. Depois, relata a cura do servo de um centurião. Aí depois vem a cura da sogra de Pedro, né? Cura também de endemoniados. Tem vários endemoniados, onde Jesus expulsa, né, aqueles demônios, quer dizer, exerce o exorcismo, né? Vemos também, com a continuação da leitura, né, curas de todos os doentes. É claro que a Bíblia Sagrada não traz em detalhes todas as curas que ele realizou. Então, tem horas que generaliza, né? Até porque não comportaria relatar tudo que Jesus fez. Então, a cura de todos os doentes chegavam até ele, e finalmente, lá para o final, lá aproximando do verso 34, a cura de 2 endemoniados gadarenos. Viram isso aí? Agora vocês vão para Mateus, no capítulo 9, dos 7 primeiros versos. Nós vamos ver que Mateus ainda cita nesses versos a cura de um paralítico em Cafarnaum. Tudo bem? Vamos dar um passeio em Marcos, agora no capítulo 3, os 11 primeiros versos. Se quiserem abrir e acompanhar, vocês vão ver a cura do homem da mão ressequida, né? Depois ele também diz, o evangelista Marcos, que Jesus realiza várias curas de muitas pessoas que estavam ali à beira-mar, né? Pessoas que vieram da Galileia, da Judéia, da Itumeia, né? Do outro lado do Jordão, né? E também dos arredores de Tiro e Sidom. E ali Jesus estava o quê? Expulsando vários demônios, né? Pessoas endemoniadas, espíritos imundos. E esses espíritos
acabavam se prostrando, né, diante de Jesus, pois reconheciam que ele era o quê? O Filho de Deus, Deus Pai, né? E nós vemos também outras curas que Jesus realizou, né? No capítulo 6 de Marcos, no verso 56, ali nós vemos que vários enfermos, né, daquelas vilas, de todas as vilas onde Jesus passou, das aldeias mesmo, né, dos campos, e ali a maioria deles bastava tocar as vestes de Jesus e ficavam curados. Então vocês tiveram aí um pouco do que Jesus fez, né? E eu sei que muitos desses milagres vocês já conhecem, porque são leitores da palavra de Deus, mas só para que a gente se lembre. Então agora eu vou falar o seguinte: existe na nossa revista de estudo uma citação que, segundo o reverendo João Paulo Tomás de Aquino, milagres, ele define milagres como sendo intervenções sobrenaturais de Deus no mundo físico, ou seja, aqui no planeta Terra, onde vivemos. Agora presta atenção, levando em consideração o agente humano. Vou repetir, João Paulo Tomás de Aquino é um reverendo, ele define milagres como sendo intervenções sobrenaturais de Deus no mundo físico, né? Mas levando em consideração o agente humano que pode estar diante de duas situações. Quer dizer, o homem pode estar diante de duas situações. A primeira é quando ele se dá conta de sua incapacidade de agir em seu próprio favor. E Jesus vai e cura ele. Por exemplo, um exemplo de milagres que ocorrem, né? Já vimos que o agente humano está presente, mas quando o homem se dá conta que ele é incapaz, né, de agir em seu próprio favor. Por exemplo, uma cura repentina de um mal que ele esteja passando, né? Ou pacientes mesmo que foram desenganados pelos médicos e de repente são curados, alguns até a gente poderia lembrar, né, que estão naqueles comas prolongados e a pessoa ali só está mesmo esperando aquele momento triste e de repente as pessoas acordam. Algumas já aconteceram, casos como esse já aconteceram. Então, esse é um milagre em que o agente, segundo, né, João Paulo, ele diz que milagres, o agente humano está sempre presente e ali ele não teve nenhuma participação, né? Agora, a outra situação que pode ocorrer é quando o homem é usado como um instrumento, né? Um agente de Deus, eu acho que melhor falando, né? Um agente de Deus em favor de outro, em favor de uma pessoa, de um terceiro. Tudo bem? Então, nós podemos dar exemplos de milagres assim. Por exemplo, a cura pela oração de intercessão, onde a pessoa intercede por alguém, né? Ou mesmo pela imposição de mãos, né, sobre aquela pessoa, e a pessoa vem a ser curada. Ali se efetua também, nesse caso, um milagre, quando ela é curada. Tudo bem? Olha, o próprio exorcismo, né, a expulsão dos demônios, também é quando o homem vai e age em favor de outro, no caso, em favor de um endemoniado. Então, ele define muito bem. A intervenção sobrenatural foi de Deus, não foi o homem que fez o milagre, mas o homem foi um agente de Deus, teve a participação. Então, para João Paulo Tomás de Aquino, milagre é sempre quando o agente humano está presente.
Nessas duas situações que eu citei, né? Vocês perceberam, o agente humano estava presente. Muito bem. Quer dizer, estava presente, né? Quando Deus, vou voltar isso aí, porque tem que ficar bem claro, não foi o homem que fez o milagre, quando Deus agiu de forma milagrosa, tudo bem? E o reverendo também distingue uma diferença entre milagres que acabamos de ver dos atos, dos grandes atos de Deus, né, dos grandes atos poderosos de Deus. Vamos ver essa diferença agora. Então, ele nos leva a distinguir milagres dos grandes feitos ou dos grandes atos de Deus na história. Então, ele diz que esses grandes atos de Deus nada tem a ver, não existe a presença do homem. Quer dizer, o agente humano, nesses casos, não está presente. Ele dá exemplos de milagres assim. Tá? Por exemplo, a criação do universo, a ressurreição de Cristo. Então, Deus agiu, né? Criou o universo, ressuscitou a Cristo, mas não houve o agente. Nós não fomos agentes de Deus nesse caso. Deu para entender a diferença entre milagres, que são as intervenções sobrenaturais de Deus no mundo físico, né? Levando em consideração um agente humano, ou para si próprio, ou esse agente vai interceder por outro. E dos grandes atos de Deus, quando Deus age, né, na história, na criação do universo, na criação desse nosso mundo físico, né? Sabe que a Terra, né, é formada por uma camada de atmosfera que envolve a Terra e acompanha seus movimentos, né? Ali permitindo essa camada de atmosfera, permite a existência do homem, né? A protege dos raios solares durante o dia, não deixando que toda a radiação chegue, né? Quer dizer, a atmosfera vai absorver, remitir, difundir parte dessa energia calorífica, e à noite ela também funciona como uma estufa, né? Absorveu durante o dia, mas à noite a Terra perde sua radiação e para o espaço. E a atmosfera ali presente absorve parte dessa radiação terrestre e remite de volta à Terra, quer dizer, não deixando que ela se resfrie em demasia, que é o que acontece em outros planetas que não têm atmosfera durante o dia, né? Há um aquecimento absurdo e à noite um amplo resfriamento. E nosso planeta, então, foi criado por Deus especialmente para que o homem pudesse habitar. Ok? Habitar nele, lógico. Bom, vamos ver que existe também um outro teólogo, um outro estudioso da Bíblia, chamado Douglas Moo, Douglas J. Moo. E ele diz, segundo Douglas Moo, que os milagres de Jesus demonstram a veracidade dos ensinos dele, dos ensinos, não só dos ensinos, mas dos ensinos, né, do poder e da autoridade de Jesus. E ele diz também que, de fato, os milagres dele demonstram que ele era o Messias prometido, né? E com isso, o que isso significa quando ele realiza seus milagres, demonstra seu poder, sua autoridade, né? Ali a veracidade de tudo que ele ensinou através, porque não só ao realizar os milagres, ele também ensinava, né? Sempre nós podemos aprender algo com os milagres de Jesus. Além disso tudo, demonstrando que ele era o Messias, né? Isso veio afirmar que o reino de Deus havia chegado. Olha, se ele era o Messias prometido, o
reino de Deus havia chegado, né? E com ele, com o reino, as promessas, né, de salvação que estavam ao alcance de toda a humanidade. Nós sabemos que só os homens arrependidos é que alcançam essa promessa. Vejamos agora por que e para que Jesus realizava os milagres. Você sabe me responder por que Jesus realizava os seus milagres e para quê? Bom, primeiramente, porque Jesus teve o quê? Misericórdia, compaixão dos necessitados. E quem eram os necessitados daquela época? Quem eram? Não eram os pobres? Não eram os excluídos da sociedade, ou seja, do convívio social? E quem eram esses excluídos, marginalizados, né, da sociedade? Eram os leprosos, eram os idosos, que quando eles tinham filhos, né, tudo bem, cuidavam dos seus idosos, mas quando não tinham filhos para cuidar, ficavam ali, né, jogados. E também os gentios. Principalmente esses três grupos, Jesus veio para eles também, né? Porque ele mesmo não foi aquilo que eu já falei, ele não veio para os sãos, para aqueles que não criam nele, né? Ele veio para aqueles que estavam sofrendo. E Jesus teve muita misericórdia, né? Teve muita compaixão dos necessitados. Vocês querem ver? Nós não lemos Mateus 8? Nessa leitura que vocês acompanharam com a Bíblia de vocês, nós vimos a cura de um leproso. Logo de início nós estudamos, né? A cura de um leproso. Então ele veio para os leprosos. E depois, nesse mesmo texto de capítulo 8 de Mateus, nós vimos a cura da sogra de Pedro. E a sogra de Pedro era uma idosa e ele teve compaixão dela, né? E continuando em Mateus, nós vimos a cura do servo de um centurião, né? Aí está o exemplo que Jesus também agiu em favor dos gentios, né? Porque esse servo naturalmente era um gentio, não era judeu, né? Tudo bem? Até aí tá dando para acompanhar? Esse assunto é maravilhoso, né? Então, nós vemos que também os milagres de Jesus serviam para que Jesus realizou os milagres. Vamos à segunda parte da pergunta que eu tinha feito. Porque ele realizou, nós já vimos que ele teve o quê? Misericórdia e compaixão dos necessitados. Agora, para quê? Jesus, os milagres dele serviam para demonstrar que, sendo ele o Messias, ele tinha poder de reverter a situação, né, da queda do homem que estava perdido pelo pecado original do primeiro casal lá no Éden. E ele tinha esse poder de reverter essa situação do homem perdido, da queda do homem, para uma viva e real esperança de salvação eterna, conforme está lá em Romanos, no capítulo 6, verso 23, que vocês, eu tenho certeza que sabem de cor, né? Que diz lá, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é isso? Então ele teve, quando ele realiza seus milagres, esses milagres também servem para isso, para que, sendo ele o Messias, né, ele
pudesse mostrar também o seu poder, e ele demonstrou o seu poder em reverter essa situação do homem perdido para uma viva e real esperança de vida eterna, que é a esperança que nós temos hoje em dia, né? Tudo bem? Então é para isso. Jesus não aproveitava os seus milagres para transmitir também, olha, outra resposta, para transmitir também os ensinamentos sobre discipulado e sua missão? Sim, porque ele não ensinava as pessoas que estavam ali próximas a ele a serem discípulas. E para quê? Para que elas pudessem levar, né, para o reino de Deus, para o seu reino, mais discípulos, né? Então, essa era a missão dos discípulos, né? A multidão presente se maravilhava, né? Ela ficava encantada ao ver todos esses milagres, ao ouvir também de Jesus, né, seus ensinamentos. Mas havia ali um grupo, né, que sempre também estava próximo a Jesus, espreitando ali, né, que era quem? Os líderes religiosos da época. Sabe, esses líderes, eles não criam em Cristo, nos milagres que Jesus fazia, né? Não, eles atribuíam os feitos milagrosos, né, de Jesus aos poderes demoníacos. Muito triste, né? Mas essa era a verdade, era a realidade, né? Então, triste realidade, mas... E esses líderes quem eram, né? Eram os mestres, né, da época, que os fariseus, os doutores da lei, que se diziam muito entendidos da lei, né? Eles estavam ali esperando, né, uma oportunidade de prenderem a Jesus. Percebemos agora no Evangelho de Marcos que o evangelista Marcos, tá? Ele se preocupou mais em demonstrar o quê? A autoridade de Jesus, né? Quando o mestre realizava os seus milagres. Ele queria mais, se preocupava em mostrar mesmo que Jesus tinha autoridade para realizar os seus milagres. E Marcos destaca uma coisa interessante, o ensino de Jesus através das parábolas, das histórias que Jesus contava, né? Contadas pelo mestre, por ele, ressaltando sempre o porquê de Jesus usar parábolas. Nós sabemos, né? Os próprios Jesus não perguntaram a ele, por que o senhor fala em parábolas? E muitas parábolas eles não entendiam direito e perguntavam ao mestre, né? E ele respondeu, Jesus mesmo respondeu, não foi? Respondeu a quem? A eles que estavam perguntando aos seus discípulos que a eles era permitido conhecer os mistérios do reino de Deus, porque eles criam nele. Mas aos que estavam de fora, né? Aqueles que estavam com o coração endurecido, né? Não lhes eram permitido conhecer, por isso ele falava em parábolas. Agora veja bem uma pergunta: que tipos de milagres Jesus realizou? Jesus fez? Vamos ver isso agora. Que tipos? Nós já estamos caminhando para o nosso final dessa videoaula. Nós vamos ver que Jesus, sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, o Criador, estava junto, né? O mestre de obras do Pai, como eu sempre brinco, que estava ali, né? Façamos o homem, a nossa imagem, sempre junto ao Pai, né? E o Espírito Santo ali presente, a Trindade, né? Ele tem poder sobre tudo, todas as coisas, sobre a natureza. Vocês querem ver, né? Vocês poderiam pegar Marcos no capítulo 4, lá do 35 ao 41, vocês vão se dar conta, né, que Jesus acalma uma tempestade, não é isso?
não é? Jesus não manda os seus discípulos irem para o outro lado, né? Como é que fala? Entrem no barco, retornem, e no meio dessa travessia, e Jesus vai, né, com eles, e Jesus estava tão cansado que até adormece na popa da embarcação, do outro lado da margem. Eu queria lembrar naquela hora. Vamos para o outro lado da margem, e todos entram na embarcação, alguns barcos também o acompanham o barco deles, e Jesus acaba dormindo lá na popa sob um travesseiro. E de repente vem aquela tempestade, aquelas ondas, né, batendo no través da embarcação, e eles apavorados, os ventos fortíssimos lá no Mar da Galileia, e eles apavorados acordam a Jesus, e Jesus repreende os ventos e o mar, né? Acalma-te, aquieta-te, e o mar acalma na mesma hora, os ventos cessam e os discípulos ficam encantados. Ali Jesus está demonstrando poder sobre a natureza. Mas não é lógico, pois ele é o criador do universo, ele e o Pai, né? Criaram o universo, os ventos, as estrelas que eles conhecem, cada uma pelo nome, né? Os ventos, o mar, né? Tudo lhe obedece. Então, Jesus, nesse milagre, né? Como eu disse, vai demonstrar todo o seu poder sobre a natureza. Agora, pegando uma outra passagem, que é Marcos, no capítulo 5, os 20 primeiros versos. Vejam aí. Aí Jesus vai expulsar o demônio de um gadareno. Gadareno era uma pessoa, né, que da região de Gerasa ou de Gadara, então era chamado de gadareno. E ali uma pessoa estava endemoniada, e Jesus vai, exorciza e expulsa aquele demônio, demonstrando seu poder sobre os espíritos. E há pouco eu falei que os espíritos demoníacos, né, se prostravam diante de Jesus, o reconheciam como mestre, como filho de Deus, como Deus, né, que ele é. Então, nesses dois exemplos que eu citei, Jesus já demonstrou todo o seu poder sobre a natureza e agora sobre os espíritos que lhe obedecem. No outro milagre que Jesus realiza, agora em Marcos do 5, dando continuidade, né? Do 21 ao 43, ali Jesus não ressuscita uma menina, como é o nome dele, do pai? Meu Deus, esqueci. Bom, daqui a pouco eu leio. Eu falando, esqueci. Da filha de Jairo. Não ressuscita? Ressuscita. E também ele vai... ele ressuscita e cura uma mulher. Agora eu tinha esquecido, eu tive que olhar aqui, colar, né? Também ali é ressaltado, Jesus ressuscita uma menina e cura uma mulher. Não lembrava dessa cura da mulher. Ah, sim! Da mulher do fluxo de sangue, agora eu lembrei. Não é? Então, ele vem demonstrar nessas duas curas que Jesus realiza, ressuscita a filha de Jairo, né? E cura a mulher que sofria desse fluxo de sangue há 12 anos, tinha gasto tudo com os médicos, a gente conhece a história, né? E depois fica curada. Eu tinha esquecido desse milagre. Aqui Jesus demonstra o poder que ele tem sobre o corpo humano. Claro, né? Claro, porque afinal ele nos formou a sua imagem e semelhança, não é isso? Então é por isso que nós temos que lembrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós só precisamos de uma coisinha uma palavrinha desse tamaninho, com duas letras, fé.
né? Aqueles que creem, tudo é possível aqueles que creem. Então, nós não podemos limitar de jeito nenhum, né, o poder de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ok? Bem, vamos à conclusão dessa videoaula. Enquanto nós estudamos aqui, enquanto a multidão se maravilhava, né, com os milagres de Jesus, a liderança religiosa daquela época, né, devido à sua incredulidade e dureza de coração, atribuíam as ações milagrosas de Jesus aos poderes demoníacos. Muito triste isso, né? E é essa tensão, então, entre Jesus e os líderes religiosos que testemunharam também o seu ministério. Eles viram tudo que Jesus fez, viram os milagres, né? Ouviam os seus ensinamentos, mas mesmo assim eles endureciam seu coração e não criam, né? Então, essa tensão criada entre Jesus e eles será o assunto, né, da próxima aula que vocês verão. Nós veremos com a irmã Vilma, nossa próxima lição. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham aproveitado, gostado dessa aula que falou, né, dos milagres, relembrou os milagres que o nosso mestre realizou enquanto aqui esteve. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula.